Boa noite, meu nome é Samuel Fazendeiro, sou professor do curso de Psicologia da FANS. Esse vídeo é para os alunos do 5º e 7º períodos na disciplina Psicologia do Esporte. Hoje vamos trabalhar treinamento mental, é um tema importante na Psicologia do Esporte, o qual a gente vai analisar um texto aqui, que ele fala da aplicabilidade do treinamento mental, no caso aqui no tênis, tá bom? Bem, o treinamento mental, a grosso modo, ele vai ser uma forma de simulação. Essa forma de simulação, ela significa que a experiência ela ocorre na mente do indivíduo. É claro que assim, semelhante a uma experiência sensorial real, mas ela vai ocorrer na mente desse indivíduo. Ele não vai fazer corporalmente aquela experiência. Porém, ele vai tentar assimilar, aproximar ao máximo das sensações, do desenvolvimento, do movimento na própria mente. Então ele vai mentalizar uma experiência de um fundamento, por exemplo, do esporte, ou uma apresentação do esporte, porém ele vai fazer essa experiência na mente dele, da maneira mais próxima possível, que essa experiência seria corporalmente, e a partir desse treinamento ele vai desenvolver. Isso é muito comum, por exemplo, na ginástica artística, né, natação, esportes individuais. É muito mais comum a gente ver, porque o indivíduo ele vai ter que planejar todo aquele percurso que ele vai desenvolver do esporte, ele vai buscar aquelas sensações, ele vai contar o ritmo que ele vai estar desenvolvendo aquilo. É muito comum, por exemplo, na ginástica rítmica, né, as pessoas elas entenderem ali quais são aqueles movimentos, como que aqueles movimentos vão influenciar dentro da execução de uma prova, por exemplo. Ou aí no caso do tênis, que é o caso do texto que a gente vai ver, fundamentos como saque, a recepção, o local, a maneira, né, de bater na bola, de se posicionar dentro da quadra, de prever possíveis jogadas aí do seu adversário, como que você vai responder a essas jogadas. Então, o treinamento mental ele vai ser, a grosso modo, uma simulação, ele vai se aproximar ao máximo da experiência sensorial real, porém ele vai ocorrer na mente do indivíduo. Isso eu acho que tem que ficar bem claro para a gente ter esse contexto aí do treinamento mental. Ao longo do texto, então, os autores eles vão definir o tênis, né? O tênis ele é um esporte individual, é um esporte que tem assim demandas bem específicas, né? Todo esporte tem, mas aí no caso ele vai falar mais do tênis, né? E o treinamento mental, então, ele vai visar o quê? Um domínio, né, na atenção e na concentração desse atleta. Os estudos aqui que foram analisados, a gente vai ver ao longo do texto, né? No final das contas ficaram 9 estudos para serem analisados, 3 voltados para o treinamento de atenção e 6 voltados para o treinamento mental, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Bom, o treinamento mental, então, que ele vai buscar essa atenção do atleta, ele vai consistir, por exemplo, em observar a bola ali do tênis. Você observando essa bola, muitos vão enxergar a bola, mas poucos realmente vão observar ela, entender o que ela significa e mostrar como que ela vai estar se desenvolvendo ao longo das jogadas, como que ela vai estar sendo rebatida, e ele vai utilizar, por exemplo, esse instrumento, um instrumento do esporte, no caso que ele colocou a bola, mas poderia ser talvez a raquete, poderia ser o espaçamento de quadra, para poder focar essa atenção e desenvolver esse trabalho de atenção. No caso, já no treinamento de imaginação, que é o mais comum, que a gente vai ver aqui na literatura, foi o mais colocado, já vai ser o corpo responder de uma maneira correta, né, a um movimento almejado. Então, no caso aí do tênis, por exemplo, como que eu vou posicionar meu corpo e fazer a determinada jogada para acertar, né, um saque ou para colocar esse saque de uma maneira mais eficiente, né? Ou seja, eu vou criar e recriar experiências dentro do meu campo imaginário, visando uma melhoria da performance, uma melhoria do movimento, da movimentação corporal, buscando, né, a otimização disso, né? É muito importante pensar que esse treinamento mental ele está incluído nos treinos de habilidade psicológica. Então, aí o profissional, psicólogo do esporte, quando ele for chamado a estar voltado aí para a questão dos treinos, o treinamento mental é um instrumento muito importante, muito interessante para o profissional estar trabalhando com os atletas, né?
O método dessa pesquisa que a gente está vendo aqui foi uma revisão sistemática de estudos. Ele pegou artigos de 2000 até 2009, fez a compilação em 2010, antes da publicação. Ele utilizou 3 bases científicas, que foram o Lilacs, a Medline e o Cielo, né? Ele utilizou descritores, né, no caso de tênis, treinamento mental, ele utilizou esses descritores para selecionar os artigos e optou por excluir teses, dissertações, resumos, resenhas, deixar apenas artigos para fazer a análise dele, para poder entender melhor essa revisão sistemática de literatura. Bom, nos resultados de discussão, então, o que aconteceu? Ele encontrou 2.408 artigos. É artigo pra caramba. E ele foi fazendo os critérios de exclusão, né, dos resumos, das palavras, né, e das outras questões que não interessariam para ele, né. As exclusões elas foram ocorrendo de modo que sobraram apenas 9 artigos. 9 artigos para serem analisados, sendo 3 estudos voltados para a atenção e 6 estudos voltados para a imaginação. Bom, nos estudos aí da atenção, ele participaram aí variando, né, alguns estudos 4, outros até 200 participantes, né, todos participantes curiosamente do gênero masculino, né, e foi visto assim a melhoria, né, por exemplo, na concentração, nas memórias e uma diminuição de ansiedade também. Então os estudos eles confirmaram que a prática do treinamento de atenção melhorou a performance desses atletas. Nos estudos da imaginação, foram 6 estudos então, desses 9, né, foram a evolução nos serviços do tênis, por exemplo, houve uma evolução de serviços, houve um desempenho melhor no saque dos atletas e 100% também dos entrevistados eram do gênero masculino, que é curioso, né? Uma pesquisa tão grande, todos os textos trabalhados foram todos realizados com atletas do gênero masculino, né? E isso o autor ele vai concluir depois desses estudos, né, de falar muito de como que esses estudos foram realizados, né, nessa revisão de literatura. Ele vai mostrar para a gente, né, que o treinamento de imaginação ele vai acontecer mais, a ocorrência maior foi nos treinamentos de imaginação, na descrição dos artigos, pelo menos que ele encontrou nesse período de 2000 a 2009, com a seleção que ele buscou. E ele viu que aumenta uma potencialidade no atleta, esse tipo de treinamento, né, os treinamentos de atenção e treinamentos de imaginação aumentam uma potencialidade do atleta e também diminuem a ansiedade, ou seja, duas coisas muito importantes para o atleta, não é verdade? Melhorar aí a questão da imaginação, do potencial, né, ter uma assistência melhor, ter um saque melhor, ter uma movimentação dentro de quadra melhor e também diminuir um pouco a ansiedade pré-competitiva ou a ansiedade da elaboração da própria carreira do indivíduo. Então, assim, muito bacana, né, a questão do treinamento mental, essa simulação mental de uma execução prática, né, de uma sensação próxima da real, porém toda construída dentro da mente. Bem, eu vou ficar à disposição então para dúvidas, questionamentos, a partir aí do WhatsApp, e-mail ou mesmo no link aqui do vídeo do YouTube, nos comentários. Fico à disposição. Desde já agradeço a atenção de vocês, aguardo na próxima semana. Um forte abraço a todos.